Uma rodada inesquecível na NBA. Na mesma semana, nós temos um confronto dos prováveis MVPs da temporada, a melhor defesa levando um jogo para 2 prorrogações com mais de 300 pontos em uma única partida. Dwayne Wade, World Gangsta está de volta e ainda o Lakers contando os dias. Essa é a rodada da NBA, se liga aí que isso é mais um Basquetebol Boletim, roda a vinheta. Salve, salve, galerinha do área, Diego Silver para mais um Basquetebol Boletim, o nosso informe semanal aqui do Área Restritiva. E galera, vamos falar de muita coisa falando do que está acontecendo na NBA. Vou aí, né? Se tudo der certo, a primeira edição hoje, segunda edição amanhã, falando de basquetebol brasileiro e focando mais nos brasileiros que estão espalhados aí pelo mundo. Se liga aí que eu tenho muita coisa para falar. Começando com, galera, já se inscreve. A galera que acompanha o Área no Instagram tá ligado aí que eu tô aqui, ó, eu e o Bruno, a gente tá fritando, respondendo as mensagens, mandando mensagem para todo mundo. A gente não tem feito muita publicação por conta das dinâmicas aí, que essas últimas semanas foram um pouquinho complicadas, mas se inscreve, compartilha o vídeo, assiste até o final, se gostou, compartilha, ativa o sininho das notificações. Tô fechando e até mandei mensagem para a comunidade no YouTube de todos os inscritos no canal, perguntando o que vocês gostariam de ver no vlog do Silver, então tô fechando as pautas. Esse final de semana eu devo escrever muito, só para já acertar o que eu vou falar para vocês nos próximos 10 vídeos no vlog do Silver, um quadro que sai toda terça-feira aqui no canal do Área, beleza? Outro recadinho do coração, no dia 19 desse mês, na NBA Store da Galeria do Rock, aqui no centro de São Paulo, vai acontecer uma troca de figurinhas aqui, ó, do álbum da NBA. E o álbum não tá aqui de besteira, né? Eu e a Silverzinha, a gente compra as figurinhas, a gente cola e tudo mais. Então, galera, estarei por lá para trocar figurinhas com vocês. A gente já tá fechando aqui se a gente vai gravar alguma coisa ou não, mas é certeza que eu esteja por lá para trocar figurinhas e trocar ideia com quem estiver por lá também, fechou? Agora vamos pro que interessa, começando aqui a nossa rodada, né? Falando da nossa rodada da NBA, começando pelo começo. Não me diga! Começando pela classificação da NBA, o que rolou aqui já na Conferência Leste e na Conferência Oeste, como que estão os posicionamentos. O primeiro do Leste, Milwaukee Bucks, absoluto por enquanto, pelo menos o Raptors segue ali atrás, mas o Milwaukee Bucks que na última semana enfrentou o Houston Rockets. Tivemos aí o confronto dos prováveis MVPs da temporada, de um lado James Harden, do outro Giannis Antetokounmpo, o Barba contra o Geek Freak, e o Geek Freak levou a melhor. O Milwaukee Bucks venceu o confronto por 116-109. E no meio disso tudo eu tava lendo algumas coisas sobre o confronto, sobre o pós-confronto, né? Aquelas entrevistas que a galera dá no final, coletiva de imprensa, e eu achei uma citação muito interessante. Se liga aí, ó. Para ser honesto, todo o meu foco no momento é em jogar melhor e ajudar o meu time a vencer. Ser ou não o número 1 da NBA é algo que, se acontecer, será naturalmente. Sei que um dia pode vir a acontecer, mas não sei se já estou nesse nível. Vou continuar fazendo tudo o que puder para chegar lá, porque é onde eu quero estar. Quem falou isso, galera, foi ninguém mais, ninguém menos do que o Giannis Antetokounmpo. Ele que, pela fala, vocês conseguem ver que ele demonstra uma naturalidade, uma maturidade absurda. E essa maturidade vem da evolução. É muito fácil achar na internet algumas fotos comparando o primeiro ano de temporada com o ano dele agora, como fisicamente ele tá, como o jogo dele evoluiu. Se vocês olharem a thumb que eu coloquei, que é justamente uma foto do Antetokounmpo, vocês vão ver quão grande ele tá e quão absurdo ele é dentro do jogo, só pela disposição daquela foto. O Geek Freak, ele tá absurdo, e não é por menos. Ele saiu do confronto com 27 pontos, 21 rebotes, o seu career high. E galera, todo mundo teceu elogios pelo cara. Não foi só, por exemplo, o Brook Lopes, que depois do confronto foi falar de como é jogar e como que é ver esse desenvolvimento do Giannis Antetokounmpo. Até o Mike D'Antoni e o James Harden
falaram do cara. Na sequência, nós temos o Toronto Raptors em segundo lá, coladinho ali, e a diferença, galera, é de 0,004. Essa diferença se dá aí pelo Raptors ter 2 jogos a mais do que o Milwaukee Bucks, sem levar em consideração ainda os critérios de desempate, como vitórias dentro da mesma divisão e vitórias dentro da mesma conferência, mas o Raptors tem 2 jogos a mais do que o Bucks, então eu acredito que até equipararem esses jogos, aí essa diferença vai continuar e as próximas semanas são muito determinantes para isso. Na sequência da tabela nós temos o Pacers, o 76ers e o Celtics. O Celtics que perdeu para o Miami Heat, que é justamente o próximo na tabela, o 6º colocado, num jogo incrível. A galera que esteve no American Airlines Arena deve ter sentido ali aquele gostinho de nostalgia, porque o Dwayne Wade estava impossível saindo do banco. O Old Gangsta Wade fez 19 pontos e 1 assistência. Até aí, maravilha, mas o Heat jogou o fino do basquetebol. Jogou coletivamente, a bola passando na mão de todo mundo aproveitando o jogo. Isso acabou colocando aí o Celtics na roda, que infelizmente não tem um segundo esquadrão, não tem ali um banco de reservas à altura do banco dos 5 titulares. E aí a gente pode colocar o Gordon Hayward entre os titulares, né, porque é um reserva de luxo, é provavelmente o 6º homem, mas o Celtics ainda depende de alguns resultados, de algumas performances mais interessantes para conseguir aí continuar batendo as franquias. De qualquer forma, o Celtics era a única equipe invicta ainda em 2019, perdendo agora para o Miami Heat. Para vocês terem uma ideia, o Tyler Johnson é um dos jogadores com menos tempo de quadra. Sem tirar aí o Kelly Olynyk, que ficou só 5 minutos em quadra, o Tyler Johnson jogou 15 e fez 11 pontos. O George Richardson, ele jogou 30 minutos e fez 18, isso pensando no elenco do Heat. Agora, já no elenco do Celtics, a minutagem se concentra nos jogadores titulares ali, e a gente colocando o Gordon Hayward, se olhar as estatísticas, o Hayward jogou 20 minutos e é o 6º jogador com maior tempo de quadra. Depois dele, e sendo dos 6, o que tem menos tempo de quadra. Depois dele aí, o banco de reserva tem uma minutagem menor, mas é justamente aquele tempo que é só para os caras darem um respiro para os titulares, o que foi muito diferente do jogo do Heat, e eu acredito que aí seja a diferença, porque o Gordon Hayward, ele fez só 6 pontos em 20 minutos. E disso veio a diferença. Se o Gordon Hayward tivesse em todas as partidas essa constância de jogos, de como ele jogava antes da lesão, de como ele jogava no auge dos seus anos antes lesão, talvez o resultado do jogo fosse um pouquinho diferente. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Completando os 8 primeiros, nós temos o Brooklyn Nets e o Charlotte Hornets, que são franquias que têm alguns jogos complicados aí nos próximos dias, então acredito que na semana que vem o 7º e 8º lugar da conferência deva mudar. No Oeste nós temos o Denver Nuggets absoluto, realmente aí a temporada histórica da franquia. Em primeiro, se recuperou da derrota para o Houston Rockets no último dia 7, venceu o Miami Heat e o Los Angeles Clippers pelos incríveis 121-100. O Jamal Murray estava impossível cestinha da partida com 23 pontos, mas também é interessante de se olhar essa equipe do Denver, porque é uma equipe também com uma rodagem interessante. Se vocês olharem aí as estatísticas dessa partida, 11 jogadores entraram em quadra, tirando os 2 que entraram no garbage time. O que tem menos tempo de quadra desses 9 é o Jason Plumlee. Ele jogou 20 minutos e fez 17 pontos. Então, galera, você tem 9 jogadores onde o que jogou menos tempo jogou 20 minutos, e talvez essa aí seja a fórmula para um bom resultado, para um bom desempenho, já que todo mundo entra descansado, algo que no Brasil a galera que é mais antiga acaba reclamando essa rodagem muito excessiva, como eles dizem, dos jogadores, mas aí você tem elencos como Mogi, como Flamengo, como Paulistano, que abusam dessa rodagem e tem aí uma intensidade de jogo gigante.
Em segundo, nós temos o Golden State Warriors, do time da Ponte da Marginal, que também tem 2 vitórias e deve acumular mais 2 vitórias até quarta-feira, porque na quarta-feira o Warriors enfrenta o Nuggets. Então, um confronto direto aí pela primeira posição, pela primeira colocação da Conferência Oeste. Em terceiro lugar, cansado. E muito cansado, nós temos o Oklahoma City Thunder. E galera, que jogo foi esse? Que jogo foi esse? O OKC enfrentou o San Antonio Spurs. O OKC foi até o Texas, até o AT&T Center, para enfrentar o Spurs numa partida com 2 overtimes. Galera, a melhor defesa da temporada da NBA, que é a do Oklahoma City Thunder, conseguiu levar o jogo na casa do Spurs para 2 prorrogações e os caras devem estar muito moídos agora, até porque o LaMarcus Aldridge estava impossível. Deviam colocar a camisa de força naquele cara. Ele que fez o seu career high com 56 pontos, 9 rebotes, 4 assistências e 4 tocos. É o terceiro maior career high da história da franquia do Spurs, o career high do LaMarcus, que foi impossível no confronto. Sem ele, provavelmente o Spurs não tinha levado o jogo até onde foi, não tinha aguentado essa força do Oklahoma. O Paul George, para vocês terem uma ideia, que é o cestinha do Oklahoma, saiu de partida com 30 pontos. E vai achando que só o Lamarcão saiu aí com um recorde de carreira, só o Lamarcão saiu com career high. O demônio da Tasmania, Russell Westbrook, saiu com mais um triplo-duplo, 24 pontos, 24 assistências e 13 rebotes. Em assistências, essa foi a marca mais alta da carreira do demônio da Tasmania de Oklahoma. Quanto ao confronto, quanto ao jogo, galera, não acabou não, porque tem um back-to-back. Para quem não sabe, a NBA, por conta das logísticas, faz um jogo depois do outro na mesma região, às vezes até contra a mesma equipe, como é o que vai acontecer amanhã. O Oklahoma City Thunder enfrenta novamente o San Antonio Spurs. E aí, galera, imagina quanto vai ser a gana de vencer do Russell Westbrook. E o Sly, o Silvio lá do NBA Live BR, deve estar louco por essa derrota e deve estar louco pensando em vencer. O Oklahoma, que ainda não conta com o Nerlens Noel, que sofreu uma contusão na partida contra o Minnesota Timberwolves. Ele que foi tentar dar um bloco no Andrew Wiggins, caiu, bateu a cabeça, foi hospitalizado. Não é nada sério, aparentemente. Ele que já está em casa repousando, mas tem um protocolo da liga para casos como esse, então ele deve ficar aí mais uma semana, mais alguns dias afastado em observação para ver se não tem nenhuma sequela, algum problema por conta de uma possível lesão já do impacto. Não aconteceu fratura, não aconteceu nada, mas ele está em observação. Na sequência, nós temos o Portland Trail Blazers, que vai enfrentar o Nuggets na sequência aí das rodadas. E ainda nós temos Clippers, Spurs e o Rockets. E o Rockets, como eu já falei, perdeu para o Bucks e o Barba levou uma bolada cabulosa do Antetokounmpo. Acho que eles esqueceram de avisar ali que não era dodgeball e se fosse, não valia na cara. Porque, galera, eu não sei como o Barba não caiu, porque foi uma bolada realmente absurda. Vai morrer. Na cara não, chefe. Pra não estragar o velório. Na cara não, pra não estragar o velório. O baiano já era meu. 07, dá 12 aqui. Solta o moleque. Deixa esse moleque embora. Deixa ele embora. Agora só faltava o coração do Matias. Aí minha missão ia estar cumprida. André, peraí, porra. Eu ia voltar pra minha família, sabendo que tinha deixado. Completando os 8 primeiros, nós temos o Los Angeles Lakers, que segue contando os dias. Falando do Lakers, não tem como não falar das lesões. O Lakers que já não contava com o Kyle Kuzma, que voltou aí no jogo contra o Dallas, saiu 4 de 20 arremessos tentados, e agora no jogo contra o Detroit Pistons, career high, 41 pontos, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse ficado fora de quadro uns dias aí, voltado fora de ritmo, e ele que se mostra muito maduro, já vou falar pra vocês, LeBron James, ele segue ainda sem uma previsão clara de retorno, sem um retorno já agendado,
Ele que vem, segundo nota médica publicada no site do Lakers, vem já com o volume de atividades de quadra sendo aumentado gradativamente, mas ainda segue sendo observado. Ele que no dia 16 passa por uma reavaliação. E temos também o Rajon Rondo, que ainda não tem uma previsão de retorno, apesar que eram aí de 3 a 4 semanas depois da cirurgia na mão para reconstruir o ligamento. Provavelmente o que deve acontecer é que os dois voltem a jogar no dia 25 de janeiro, exatamente numa partida contra o Golden State Warriors. Partida aí, um confronto que na última vez que aconteceu, o LeBron James saiu lesionado e o Rajon Rondo puxou responsabilidade e fez o Lakers ganhar, jogando o fino do basquete e derrotando facilmente o Golden State Warriors. Falando do Kuzma e falando do career high do Kuzma, 41 pontos absurdos. O Kuzma aqui, como eu disse, ele jogou contra o Dallas, foi o retorno dele, 4 de 20. Apesar do Lakers ter vencido o jogo, o Kuzma saiu cabisbaixo e ele falou que logo depois do jogo, ele já se juntou ali com os colegas de equipe e eles combinaram que eles arremessariam 500 bolas. Eles já iam para o centro de treinamento, iam fazer sessões de arremesso e essas sessões só acabariam quando eles convertessem 500 arremessos cada um. E o resultado tá aí, career high do cara, ele que vem numa evolução gigante, é um dos jogadores-chave do Lakers nesse momento, além aí dos jogadores veteranos como LeBron James e o Rajon Rondo, para alegria do Kobe Bryant, que foi defendendo o Lakers no Twitter, falando: o problema não é só o LeBron James, o problema são as lesões também do Rondo e do Kuzma, isso atrapalha muito o nosso desenvolvimento, mas agora, o Kuzma voltou e até o final do mês, pelo menos, o Rondo deve voltar para alegria do Kobe Bryant. Falando de lesões, um texto me chamou muito a atenção. Eu estava lá pesquisando um pouquinho aí no site da NBA Brasil, da nba.com.br, tem uma nota falando das lesões no Utah Jazz e que com isso o Raulzinho, o Raul Neto, ele vai ter mais tempo de quadra, então é muito provável que ele consiga mostrar mais do seu basquetebol e quando esses jogadores voltarem de lesão, como Ricky Rubio, ele consiga aí continuar mantendo o seu tempo de quadra, continuando atuando melhor nesse rodízio da equipe. O Utah Jazz, que vai enfrentar o Los Angeles Lakers no próximo jogo, é um confronto direto pela 8ª posição, por mais que o Lakers tenha duas vitórias a mais no geral do que o Utah Jazz, é um confronto sim direto, ganhou, fica uma vitória de diferença e ali ainda, né, nos critérios de desempate, acaba ganhando uma certa vantagem. O Raulzinho nessa temporada ele tem 19 partidas disputadas, a última vitória do Raulzinho foi justamente no último jogo contra o Orlando Magic do nosso amigo Johnny Stombini do Basquete Cascavel. O Raulzinho que no jogo atuou por 31 minutos, fez 10 pontos, 3 assistências e 3 rebotes. Para encerrar, eu tenho aqui duas notícias que me chamaram muita atenção nessa semana. A primeira, novamente, Stephen Curry aparecendo aqui nos destaques das notícias dessa semana de basquetebol, mas dessa vez não para falar do seu tênis ou porque ele não acredita que o homem chegou na lua, mas sim de um camp, de uma série de eventos de basquetebol que o Stephen Curry está criando, um torneio para jogadores subestimados. O nome desse torneio, o nome dessa série de camps é realmente Tour dos Subestimados. Seria Underrated Tour em inglês. E galera, para quem não sabe, o Curry ele nunca foi um jogador famoso pelo seu basquetebol, ou famoso pela sua agilidade, ou famoso pelo seu ball handle. Ele era um jogador que não era famoso em nada, ele nunca apareceu nas estatísticas de ninguém, por mais que o pai dele tivesse jogado na NBA, ele nunca era um jogador que ele era observado de perto pelos olheiros da NBA, porque eles olhavam para ele e falavam: você é pequeno, você é muito magro, o seu arremesso não é bom. Sempre tinha uma desculpa para colocar o Curry de lado. Ele, para vocês terem uma ideia, nos rankings que acabam sendo feitos nos Estados Unidos, nos jogadores em nível escolar, em um momento ele chegou a figurar a posição de 256 nacional. E estamos falando de um cara que já foi MVP da NBA de forma invicta, com todas as primeiras escolhas de MVP sendo do Stephen Curry. E aí ele pegou e resolveu montar um torneio
Para isso, para conseguir colocar os jogadores que não estão nos holofotes para jogar e se desenvolverem e conseguirem alguma coisa a mais com o seu basquetebol. Uma atitude muito nobre do Curry, do cara aí que é o arremessador, o sharpshooter mais absurdo da NBA atualmente. Para fechar, eu quero trazer uma estatística para vocês. São 20 mil pontos, 5 mil assistências, 4 mil rebotes, 1.500 bolas roubadas, 800 tocos, 500 bolas de 3 e, galera, somente 3 jogadores na história da NBA têm números como esses: Michael Jordan, LeBron James e Dwayne Wade. Galera, ele conseguiu essa marca na partida do Heat contra o Atlanta Hawks e rolou uma assistência absurda, uma assistência digna de rei de Miami. Wade, você é muito monstro e o basquetebol sem tirar a sua... Grabs a rebound but throws it back into Derrick Jones, looking long for Wade. Oh, back to Jones! What a play! Derrick Jones Jr. on a creative assist from Dwayne Wade. Oh, that was so nasty. Galerinha, é isso. Esse é o nosso Basquetebol Boletim, primeira edição, falando do basquetebol norte-americano. Eu sei que muita coisa acontece na rodada, vira e mexe, depois eu vou rever o que aconteceu. E eu sempre, eu podia ter falado disso, podia ter falado daquilo, mas eu pego as coisas que chamam a atenção, alguns resultados, olhando os confrontos, que é só para vocês terem aí uma ideia do que está acontecendo e de confrontos que sejam interessantes. Eu quero ainda destrinchar muito o elenco do Miami Heat e o elenco do Denver Nuggets, que são elencos sim que valem a pena olhar, que são elencos que têm um rodízio muito bacana e que são elencos que teoricamente não estão muito no holofote, a não ser o Denver, que segue em primeiro na conferência, mas são elencos com características de jogo bem interessantes e são elencos que são interessantes de serem estudados justamente por causa disso, assim como o San Antonio Spurs. Então eu vou tentar aí nas próximas semanas fazer alguns especiais falando de algumas equipes em específico da NBA e depois aplicar a mesma métrica, aplicar a mesma coisa nas equipes do NBB e trazer esses vídeos para vocês aqui, para vocês entenderem como que é esse rodízio, como que é essa rotação dos elencos, beleza? Se gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever, não deixa de comentar, deixa like, ativa o sininho das notificações, comenta aí embaixo, fala o que mais vocês querem saber, porque tudo que eu venho trazer de informações é baseado nas coisas, nas pesquisas que eu faço, até por conta das pesquisas científicas do meu mestrado, que eu pesquiso, eu estudo a evolução do basquetebol, então tem muita coisa que eu trago do vlog do Silver, que são informações que são interessantes, que eu tirei de lá e tem muito mais coisa que eu vou trazer para vocês nas próximas semanas partindo disso, beleza?